Qual evento marcou o fim do absolutismo e o início das potências democráticas? Olá, sou o professor Manuel Aquino Kaizen e vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que aconteceu em 1789 e durou até 1799. Pois é, durou apenas 10 anos, mas abalou completamente o mundo, a Europa, principalmente, óbvio, a França, que foi onde ela aconteceu. Os líderes da Revolução Francesa foram filósofos, foram escritores, políticos e defendiam um tema que era liberdade, igualdade, fraternidade. Alguns dos principais líderes da Revolução foram Rousseau, Voltaire, Diderot, Robespierre, Danton e, claro, a ascensão do Napoleão Bonaparte. Os ideais da Revolução Francesa foram baseados no iluminismo, então quer dizer que eles valorizavam a razão, a ciência, a liberdade individual, e os revolucionários buscavam criar essa sociedade mais igualitária, onde todos tivessem direitos iguais. Então, onde é que teve isso, professor? Primeiro, na Constituição, eles tentaram fazer uma Constituição para o Estado, tentando delimitar os poderes do Estado. Segundo, foi criado também os direitos humanos, os famosos direitos humanos. Então, criaram os primeiros direitos humanos, ou os direitos humanos de primeira geração, direito à vida, direito à propriedade. Isso aí já se encontrava dito lá onde estavam os revolucionários. Onde é que estava, professor, essa parte da razão, da ciência e a liberdade? Já falei um pouco da liberdade. A razão e a ciência estavam na parte que eles procuraram diminuir esse poder da igreja, tirando o rei. Lembra que o rei tem o absolutismo, era considerado divino, ele já tinha diminuído um pouco o poder da igreja, foi diminuído mais ainda nessa parte da revolução. Então eles procuraram acabar com essa parte divina do rei, com essa parte da influência da igreja, mas acabaram fazendo uma coisa bem interessante, que era realmente praticamente um outro culto. Então o pessoal beijava a mão do Voltaire, então eles tinham cultos à ciência, então praticamente virou uma seita, esse tipo de coisa. Então eles foram, vamos dizer assim, falharam nessa situação de tentar acabar com as religiões, acabaram criando uma outra religião. A Revolução Francesa teve um impacto na história mundial, como eu já disse, né? Constituição, direitos humanos, aquela ideia de que realmente o povo vai poder tomar o poder, que é possível sim haver uma derrubada de poder, tá? Aquela ideia da Maria Antonieta de tentar fugir, e o Luís XIV também tentou fugir, e o Luís XVI foi-se embora, e todo mundo foi saindo da França ali, ou pelo menos tentou, e acabaram tendo a cabeça deles cortadas. Claro, como todo processo revolucionário, como não tinha um líder só, havia vários grupos. Esses grupos depois vão ser reduzidos a dois para fim de estudos, que são os gerondinos e os jacobinos, mas mesmo assim eles tinham vários grupos na época, não eram só esses dois, né? Senão vai parecer que tinha duas coisas organizadas. Não, vários grupos formavam os gerondinos e vários grupos formavam os jacobinos. É tanto que quando houve essa tomada de poder, muitas das vezes acabavam os líderes sendo decapitados. Professor, por que eles usavam a guilhotina? A guilhotina era considerada a arma dos nobres. Professor, como assim? O negando que andava com a guilhotina no bolso? Não. Era que quando um plebeu, quando um camponês era sentenciado à morte, geralmente a morte era uma coisa horrível, né? O cara era esquartejado, era chicoteado até a morte, era deixado para morrer à míngua. Então sempre era uma coisa horrível e era uma coisa que se colocava no público, né, para as pessoas assistirem aquilo ali. Só os nobres é que tinham direito à chamada morte limpa. Então essa morte limpa, essa morte rápida da guilhotina, foi o primeiro, vamos dizer assim, sinal de igualdade colocado pela Revolução. Então só os nobres tinham direito a uma morte rápida, os pobres tinham que ser torturados, e quando a Revolução começou, todos, inclusive o rei e a rainha, foram decapitados, tiveram direito a essa igualdade da morte limpa. Óbvio que foi um momento de violência, óbvio que foi um momento de caos, explodiu por todos os países ali, também ao redor depois, mas como eu disse, na França foi principalmente, e essa ideia daí acabou tendo fome, acabou tendo queimada de fazendas, queimada de castelos, a tomada da Bastilha, que foi o marco inicial dessa revolução. A ideia de que você vai lá invadir uma prisão, acabou com os poderes. Você acabou com o poder do rei, você mostrou para o rei, olha só, estou entrando aqui nessa prisão, estou libertando os bandidos, você mostrou que era subversivo, como se costuma dizer.
e depois ele teve lá todas umas queimadas imagens de castelos, de nobres, de outras. Inclusive, um grande cientista, que era o Lavoisier, né, na natureza nada se cria, tudo se transforma, foi um dos caras que morreram nessa Revolução Francesa. Luís XVI, Maria Antonieta, o próprio Danton acabou sendo morto, Robespierre acabou sendo morto, o Marat também era outro líder revolucionário que acabou sendo morto. Então você está vendo aí que os caras não perdoavam, tá? Essas tomadas de poder por um grupo, por outro, por outro, por outro, por outro, por outro, por outro, acabavam decapitando o cara que estava lá anteriormente, ou um perigo que poderia ter mais adiante de alguém que tomaria o seu próprio poder. Napoleão foi uma dessas pessoas que estavam ligadas à Revolução. Ele conseguiu grandes vitórias para essa Revolução, grandes mesmo, e acabou sendo, vamos dizer assim, ascensionado no exército. Ele acabou também se casando com uma nobre, que era a Josefine, e todo mundo queria mantê-lo por perto, exatamente por isso. Ele era um grande estrategista e já estavam se preparando para que ele fosse um grande general, ele que fosse um grande líder e acabasse de vez, né, com a revolução, mas acabando com a revolução no sentido de haver uma tomada definitiva do poder, o estabelecimento da república, que aliás não era uma unanimidade entre os revolucionários. Havia gente que queria uma monarquia, como tinha na Inglaterra, uma monarquia constitucional, e tinha essa parte do pessoal que queria a república. Napoleão se aproveitou disso, conseguiu chegar perto do poder, e perto o suficiente para 1799, apenas 10 anos depois da Revolução, ele assumir o controle. E em 1804 ele se estabeleceu como imperador da França, Napoleão I. Aqui é o professor Manuel, Kaiser Reforços Escolares. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo falando alguns fatos sobre a Revolução Francesa. Até a próxima.